assunto, vamos agora falar com o Ítalo Marcilli, médico, psiquiatra, formado pela URFJ. Ele é perito, chefe de diversas comissões de hospital. Ele fez coordenação e atendimento médico em áreas de risco no embarque das tropas da Missão de Paz para o Haiti. Tem 4 livros, é um cara muito presente no YouTube. Sim. Ajuda muita gente. Salvou a saúde mental do Tem brasileiro. muita gente que acompanha lá. Ele fala de um jeito muito fácil, muito simples. E a gente gosta dele porque ele é louco, completamente louco. E a gente gosta das coisas. A gente se apaixona pelos loucos. Tá com a cara do Eu coelho. tenho várias perguntas e elogios. Você faz no... Eu posso começar? Não, é pergunta, não é palestra. Pergunta reta. Não, mas peraí, meu doutor entende as perguntas ao contrário de outros Mas é entrevistados. longe, Então, Adrilho, você pode fazer a primeira pergunta. Vai, Doutor Ítalo, tempo na tela. eu tenho percebido que o senhor tem falado muito na revitalização de papéis normativos, né, de homem e mulher. E ao mesmo tempo o senhor fala que a pessoa precisa ser gente antes de conhecer homem e mulher, mas o senhor fala da divisão dos papéis normativos que foram confluídos de maneira confusa, né, por essa esquerda progressista, dizendo que não tem coisa de homem, não tem coisa de mulher. E o senhor diz que tem coisa de homem, tem coisa de mulher, que o homem tem que pagar a conta, o homem tem que ser o macho provedor. Eventualmente, qual é o papel do homem e da mulher na sociedade agora? E eu, por exemplo, que sou um sujeito meio fluido, fiquei meio aviadado, mas gosto de mulheres. O senhor acha que eu posso melhorar nesse sentido de criar um papel normativo de um macho provedor? Eu e tantos outros que estão meio constrangidos por essa confusão dos papéis? Pergunta longa. Não, a pergunta foi boa, foi na média, eu achei. Não foi nem longa nem curta, né, Adriles? Acho que na medida, né, doutor? Adequado. Nós que somos intelectuais sabemos que é a medida. Como a sua blusa, né? Como a sua blusa, né? Porque tá muito adequada, tá muito bonito, combina com o seu tom de pele. Eu achei que realmente valorizou essa beleza que Deus lhe deu. Amém. Adriles. Diga. Amém. Vamos lá. Eu acho que esse papo todo, ele tem seu lugar, óbvio, né? É evidente que tem seu lugar, né? Tô aqui... As pessoas só falam dessa porra o tempo todo, né? Papel de homem, papel de mulher, lugar de fala, feminismo, machismo, feminismo ou machismo estrutural. Olha, tudo isso tem razão de ser, ok? O que acontece é que o Brasil é um país de gente muito burra, né? 70% do brasileiro é analfabeto funcional, dos universitários, inclusive. Então, eu mesmo, quando fico escrevendo lá no Instagram, eu tenho dúvida se eu devia estar fazendo aquilo ou não, porque eu sei que 70% das pessoas que estão lendo aquilo não estão entendendo chongas do que eu estou escrevendo ali. Esse é o primeiro problema, né? Essa é uma primeira questão. Então, a gente começa a falar, você começou a falar aí do assunto de papel de homem e mulher. Sim. O que acontece? A menina que é sustentada pelo papai e pela mamãe, né, que faz ciências sociais na faculdade particular e tal, ela entra em choque. Ela fala assim, não, um homem está falando sobre isso. Isso não é o lugar de fala dele. Ele não pode falar sobre isso. Pronto, acabou. Você não tem mais como conversar com uma figura dessa. Né? Essa figura está excluída do debate. Ela está excluída do debate e não a gente que está falando tranquilamente e racionalmente sobre o assunto. Então, o primeiro ponto, que é o ponto que eu estava falando lá no Instagram, e eu acho que é por isso que vocês estão levantando essa bola aqui comigo hoje, é o seguinte, olha, pode ser que exista essa coisa aí de papel de homem e de mulher, de macho alfa, macho beta e o caralho. Agora, todo mundo vai concordar que antes disso tudo, parece que teve uma coisa que se perdeu no nosso tempo e que já vem se perdendo há pelo menos uns 2 ou 3 séculos, que é o lugar do ser humano, que é o lugar das virtudes, que é o lugar do sujeito que olha para os outros sujeitos e se importa verdadeiramente com a vida uns dos outros, né? Então parece que de um lado fica uma defesa estúpida das mulheres, né, que, sei lá, são um ser superior só pelo fato de serem mulheres, ou do outro homem, que é um ser também que conquistou os territórios e protege as mulheres, e, enfim. Isso tudo é uma grande palhaçada, na minha visão. Uma grande palhaçada uma grande palhaçada numa civilização na qual as pessoas não têm a mais mínima noção de urbanidade, de educação, né, de responsabilidade. Veja bem, vamos lá. Tamo aí na Jovem Pan. Tô ao vivo aqui, olha que legal. Vem cá, dá um beijo aqui pra todo mundo. Minha irmã, super querida, acabou de chegar aqui em casa, ó, dá um beijo. Pronto, ao vivo na Jovem Pan. Pronto, beleza. Legal, hein? Aí, tira o olho. Me apresenta. Tira o olho. O que acontece é isso, né? Você vê, numa civilização como a nossa, na qual esses valores básicos eles foram perdidos, falar de papel de homem, papel de mulher, patriarcado ou não, isso me parece uma coisa absolutamente sem lugar. Absolutamente sem lugar. As pessoas sem educação.
Veja bem, a gente tá falando aí, ó, no Pânico hoje, na Jovem Pan, aí no estúdio. Certamente, algum estagiário fez alguma merda hoje. Certamente, algum do pessoal... o Daniel tá aí da tela. Certamente, alguma merda tu fez hoje. Eu fiz também. Quer dizer, a gente não acorda e não faz as coisas bem como a gente devia fazer. Né? A gente tem as nossas falhas, a gente tem nossos desvios, nossos deslizes, né? Né? Alguns desses desvios e deslizes são fortuitos e são sem querer, né? A gente faz porque a gente está desatento, e outros são propositais, a gente faz porque a gente é mal mesmo, porque a gente é preguiçoso mesmo, porque a gente dá bolo mesmo nos outros, porque a gente não quer saber mesmo dos outros. Fala, olha, será que não é essa a raiz da questão dos males? Porque você vê todo o debate feminista crescendo, subindo, então a mulher, né, agora com lugar no papel, sei lá, mercado de trabalho, o número de cientistas de mulher aumenta, o número de escritoras de mulheres aumenta, blá, blá. E, igualmente, o número de depressão, ansiedade e suicídio de mulheres aumenta. Sim. Você tá entendendo? Ou seja, que diabos tem que ver uma coisa com a outra? Que diabos tem que ver a felicidade, o sentido da vida, o teu lugar existencial, com isso que as pessoas chamam de direitos iguais? Essa é a pergunta que eu coloquei lá no meu Instagram. Essa que me parece ser o centro da questão. Não é? Porque, olha, é muito simples, olha. Se a mulherada agora começa a ganhar igual homem, começa a virar diretora de empresa, que é uma das pautas, né? Sim. E reduz o nível de depressão, ansiedade, suicídio, então beleza, de repente era isso mesmo que elas estavam precisando. Por outro lado, o desfecho clínico parece que, olha, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Mas pra isso eu acho que tem que revitalizar. Não precisa gritar. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Fala mais baixo. Parece o Galvão em 94. Ítalo, assim, o pessoal começa a mandar, eu fico aqui no chat, e aí eu tô tentando entender o que estão perguntando. Mas a revista Vogue, você deve ter visto, falou, Ítalo Marcílis causou muita polêmica. Tem uma frase sua que fala, nunca conheci uma feminista que seja feliz. Também você fala, nessa segunda reportagem, que você é contra homem fazer as atividades domésticas. Eu queria que eu acho que tem a ver com o que você estava falando, assim, se isso é uma base científica... Eu saí na Vogue? Você saiu na Vogue. Mas eu não saí na primeira capa maquiado, de Yves Saint Laurent, não, né? Não. Aí não, dessa vez não. Mas eu queria saber, assim, se isso é uma opinião mais como cientista social, se isso tem alguma base na medicina, já que você é psiquiatra, mas tema polêmico, as pessoas mandando aqui no chat incessantemente. O homem tem que pagar a conta, tem que ser mais provedor, tem que sustentar a mulher, é isso aí. Zé complemento. Calma, deixa o cara. Acho que são duas questões aí. A primeira que eu falei é assim, olha, eu nunca conheci uma feminista mesmo, né, feminista estrito senso, que tivesse uma família estruturada e fosse feliz. Foi isso que eu falei. E nunca conheci mesmo. Só você puxar na tua memória e ver se você lembra de alguma. Você é uma pessoa normal, uma pessoa boa, normal, feliz, família estruturada, de bem com a vida, ajuda os outros, tal. Essa mulher não vai ser feminista, militante. Pronto, essa é a minha experiência. A segunda coisa, e essa é uma das grandes, a gente já conversou disso uma vez acho que é uma das vezes que eu estive aqui no Pânico, que é o lugar da ciência contemporânea nos dias de hoje. Tudo tem que ter estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, para ser validado. Sim. Né? Então, isso é uma maluquice sem fim. Isso é uma maluquice sem fim, porque tem uma coisa chamada estrutura da realidade. Né? Então, veja bem, eu agora conheço você conhece uma dama, né? E você se apaixona pela dama. E a dama se apaixona pelos seus belos olhos e pelos seus cachos lindos, né? Como é que você vai ter certeza que vocês vão engatar num namoro? Pô, meu filho, isso não tem nada que ver com ciência contemporânea, isso tem a ver com a realidade. Boa. Tu vai olhar pra cara da mulher, a mulher vai olhar pra tua cara e falar assim, acho que... teve química, eu gostei dele. E vocês vão ficar juntos? Isso chama-se realidade. A realidade, ela é anterior à ciência contemporânea. Quando eu falo dessa coisa, né, quando eu estava lá falando do negócio do homem e da mulher, o papel do homem e da mulher, que parece um paradoxo, né? Eu estava falando do papel do homem e da mulher, eu não estava me referindo à ciência contemporânea. Você pode evocar estudos para um lado e para o outro. Você tem estudos científicos puxando para um lado, você tem estudos científicos puxando para o outro. Você tem uma série de estudos científicos, inclusive, que obviamente demonstram... Meu Deus do céu, mas precisa de estudo científico para isso? Porra! Demonstram uma superioridade, por exemplo, do homem nas relações físicas. Porra, precisa de estudo científico para isso, óbvio. O homem tem 100 vezes mais testosterona que mulher, porra. Né? Oi, tá. E, por outro lado, a gente tem uma série de estudos científicos que já mostra que mulherezinhas, criancinhas, bebês, mulheres,
já tem mais afinidade com feições e nuances, por exemplo, ou seja, o cuidado. Então é por isso que isso não é uma coisa normativa assim imposta, isso é uma coisa da natureza. É por isso que meninas vão ter mais tendência a brincar com bonequinha. Por quê? Porque elas são mais afeitas a nuances, né? E meninos vão ter mais tendência a brincar com espada, com patinete, brincadeiras de movimento, porque eles são mais afeitos a exatamente isso. O cérebro deles é feito para perceber movimento, risco. Se a gente faz testes, né, de som em criança, menino e menina, o menino ele percebe muito melhor aonde estão os barulhos, ele aponta muito mais rápido onde estão os barulhos, ou seja, ele tem uma noção espacial muito mais bem definida, e as meninas elas conseguem ver muito mais a tonalidade do som, elas distinguem muito mais as notas, por exemplo. Olha, isso é natural. Então, mas você não acha que a briga feminista, porque a gente tem que olhar, porque a gente fica analisando como se nada, que é aquilo que você falou, né? Como se nada tivesse acontecido. Eu acho que o feminismo ele foi importante, porque você pegar, antigamente, quem fazia as leis era a igreja e os políticos, que sempre foram patriarcais. Nem vamos falar de machista ou feminista. Sim. E elas, hoje em dia, elas têm um lugar na sociedade. Elas estão conseguindo um lugar na sociedade. Só que eu acho que elas têm muito mais obstáculos do que os homens. Por quê? Porque elas vão sofrer a pressão no trampo que a gente não tinha. O nosso modelo de contrato com a mulher é, ó, você sai, vai trabalhar, traz a grana que eu cuido de tudo. Até aí era assim. A mulher foi para o mercado de trabalho, não que ela não tenha capacidade. A nossa chefe aqui são duas mulheres. São duas mulheres. Mas o que acontece com elas? Elas sofrem a pressão para ter filho, para prole. Sim. E aí que complica, porque na escolinha, se ela quiser ser a fudida aqui, ela não pode mais levar o filhinho na escola, porque a empresa cobra. Então aí as outras mulheres que estão lá vão falar, mas ela não traz os filhos. Então os obstáculos da mulher para entrar nesse campo é muito mais complicado do que o homem. Eu vejo assim, entendeu? Eu acho que para a mulher, para ela ser independente, é mais difícil, porque talvez ela tenha pressão. Não, claro, e também tem a vontade de ter a prole, de ser mulher, porque é a mulher. Quer tudo, né? Não dá pra ter tudo ao mesmo tempo também, né? Exato. Esse é o problema. Mas a gente não faz. Eu sei, mas a gente não faz esse cálculo. Porque fica aquele cálculo muito que. Não, tá assim, beleza. O cara do macho provedor é a mulher que cuidava da família. Mudou tudo. Mas mudou. Mas mudou, tem que fazer um sacrifício. Então o obstáculo para a mulher é muito maior nesse momento. E talvez seja muito difícil para a mulher ela tomar essa decisão e falar... Eu acho que sim. Eu acho que talvez algum dia, né, Emílio, essa coisa toda seja, por uma forçação de barra, essa coisa seja equiparada, porque hoje também, né, Emílio, essa que é a verdade. Existe uma dificuldade para a mulher, com isso tudo que você contou. Mas existiria uma baita dificuldade também para mim e para você, se a gente, enquanto casados, falar o seguinte, não, olha só, eu vou ficar em casa cuidando das atividades domésticas e aí você vai tocar o barco aí. Teria uma pressão, eu diria, talvez até mais poderosa, talvez até mais cruel, por assim dizer. Sim. Né? E aí a pergunta de fundo que fica mas isso vem da onde? Isso é uma odiosa imposição de um patriarcado, né? Ou isso é a expressão do que é a natureza de ser homem e ser mulher? Eita, esse aqui é o problema. Sim. Essa é a pergunta central. Olha, é muito difícil imaginar que o patriarcado veio antes da natureza. A natureza do que é ser homem e ser mulher, ela é anterior ao patriarcado. Dito de outro modo, o tal do patriarcado, como gostam de dizer, ele só se forma por uma expressão da natureza do que é o homem e do que é a mulher, porra. Sim. E aí que é o meu ponto. Fala o seguinte, olha, se nós tivermos homens bons e mulheres boas, e quando eu falo bons, eu estou falando moralmente mesmo, pessoas generosas, pessoas preocupadas, pessoas que não são egoístas, que estão no mundo para se doar um para os outros, francamente falando, talvez toda essa discussão ela fosse água. Ela fosse, olha... mas é difícil. Mas esse é o momento. É aí que tá o muito mas vago. Isso aí
Você vai ter que... O que você propõe? Voltar ao Isso aí. período do macho provedor e que sustenta a casa e da mulher que cuida da prole? É impossível isso. Como é que você redefine esse problema que o Emílio falou, que a mulher quer ser mãe, quer cuidar da família, mas também quer ter Pra ela trabalho? é muito mais difícil. Pra ela é muito... Mas é difícil que nem querer ontem. ser tudo. Você Esse sabe é que o problema. Você sabe que ontem a gente tava falando aqui também a respeito de relacionamento, de amor, que teve aquele negócio de violência doméstica. doméstica. Que é outra coisa também que eu fiquei pensando depois. O amor é a coisa que não tem a menor lógica. O amor não tem, ele é cego. Você não sabe por quem você se apaixona. O desejo é cego. Às vezes você se apaixona Tá apaixonado, por um você tá canalha. perdido, Pulsão de entorpecido morte, por como dizia aquele... Freud. Então, mas só que aquele negócio do SAMI. Porque hoje em dia a gente quer um estudo, a gente quer uma não dá. lógica. Não tem Números lógica. exatos. Não tem ciência pra Mas paixão, isso. Samidana. É amor, cara. Tem. Falou. Aí você me pergunta, por que você se apaixona por alguém? Individual, Você se apaixona, você não sabe. Você Não tem fala, número, eu me Samidana. apaixonei por essa você não pessoa. consegue prever Mas é um o indivíduo, mas você consegue prever no geral. Por exemplo. Sami. não, Para, Sami, agora ele vai não, fazer... Calma aí. Então, mas Amor eu não é sei, mas- vírus. Eu vou explicar a ideia. Mas não tem lógica. Vai ter... Não. Quando é o pico do amor, É o Sami? pico da O pico paixão. da paixão. Peraí, muita gente gritando. Não tem lógica, Sami. Amor não tem lógica. Você não tem lógica porque você se apaixona e deixa de gostar. A pessoa Tá. deixa Não de tem. gostar. De repente você fala, puta, eu tô apaixonado por essa pessoa. De repente você fala, puta, acabou. E não tem número, Não, então, não tem mas, por nada. exemplo, Não se tem chama duplo convivência. senso, Não é tem duplo humano. Se chama Mas frustração. tem uma Isso é estatística paixão. de 70%. Deixa eu fazer um... Não é... Isso é a vida, cara. Esse sentimento que você tá falando é o começo. É o que o doutor tá falando. Não tem uma... Não tem Não tem lógica. duplo cego, não tem Lógico teste que duplo tem. cego. Ele Não tá... tem pico. Isso, ele tá nas Tem. ideias. Ele, Tem pico, sim. ele tá na sua Mas cabeça. não é matematicamente explicado. É um processo químico. Vamos fazer um break, doutor? Os apaixonados. Vamos, Emílio. Que papo bom, hein? Não tá bom Eu esse adoro papo? esse papo. Puta, que Com papo bom. tranquilidade. Não Isso. Mas é que... briga, de Todos porra, vamos de contestar a quadro, Samidana no próximo bloco. Não. Ô, meu, você tem um ansiolítico pra dar pra Adriles, aí você Pelo mandar amor um de tarja Deus. preta aí, você manda pra Tem nós. muita Era pra eu energia tá aí, represada, São doutor. Eu Paulo. quero deitar no Era seu pra eu divã estar um aí dia. em São Paulo com vocês na bancada. Eu queria estar aí. Essa que é a verdade. Mas, Então porra, seja traz um homem, lugar seja denal. sueco e vem aqui se infectar conosco. Porra, ô Ítalo, pelo amor Bora. de Deus, olha que eu sou obrigado a aturar do meu lado, vem pra cá. Você me porra. elogia tá muito. duro mesmo. Muito bem. Vamos fazer o break agora. Isso. Pois eu Na quero- sequência a gente volta. Vamos bater o papo. Mande a sua pergunta, @programa Pânico. O papo é muito bom. E eu recomendo também o nosso querido Ítalo Marcilli no Na rede- YouTube. Ele também tá Você muito bom. sabe que esse cara, ele já veio aqui umas 3 vezes, né? Ele fala legal, ele fica com esse charuto aí. Isso, deve com a ficar. testa, tá parecendo o Símbolo Toninho do fálico, Diabo. símbolo fálico. Mas você sabe que eu recebi muitos ouvintes que fizeram o curso dele, que tinham depressão, tal, não sei o Ele quê. é bom. E ele Isso. tem um papo muito legal e é muito Didático. muito simples. É, um cara muito, Fala muito direto. simples, ele Fala fala do legal. povo. Então Sim. eu vou passar aqui pra vocês eu nem sei, é o quê? O YouTube, né? O Ítalo site, Marcilli. Instagram. Marcilli é tudo com S pra quem tá no rádio. Marcilli. YouTube Ítalo É. Marcilli. E Muito o bom. Instagram também Ítalo Marcilli. No você entra. Instagram você não vai me achar porque o Instagram não gosta de mim. Aí ele me bloqueia Tá te completamente, Emílio. É Você sério? não vai me achar no Instagram. É sério. Você tá Eu tô fora no do Shadowban Instagram. lá que eu tô quase sendo cuspido no Instagram porque eu falo essas coisas. No YouTube ainda não. No YouTube você me acha ainda. Mas no Patrulha Instagram não dá. progressista. Muito bem. Entra lá no YouTube Ítalo Marcilli. A gente volta já aqui na Jovem Pan e no Panflix. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. O papo tá muito bom hoje. Estamos aqui com o doutor Ítalo Marcilli. Estamos batendo papo com ele. No YouTube é @Ítalo Marcilli. Você entra lá. Tem o papo do Ítalo. E hoje a gente está conversando. Não sei se alguém Posso tem fazer alguma uma pergunta. questão? Eu Eu tenho. tenho. Eu já fez, por favor. Zuzu. Depois eu... Vou até falar, Ô, Ítalo, boa tarde. Boa tarde. Existe uma E aí? oscilação de sentimentos aqui. Uma hora eu fico com muita raiva, tem algumas horas que eu fico triste e eu tenho uma euforia e alegria. E a gente tá vendo todo mundo tá sentindo, não sabe o que tá sentindo nesse momento. tô E tá sempre tendo um alegre. prazer pelo ódio, o cancelamento. Que timing de sentimento, você que estuda a cabeça do ser humano, estamos agora? Caralho, que pergunta, Daniel. Porra, muito obrigado. Muito obrigado por essa porra. Tamo junto. Tá? Vamos lá. Tava atendendo uma paciente ontem que me falou assim, não, eu
precisei ficar com raiva, fiquei com raiva para poder ir lá e fazer uma tal coisa. Eu não vou entregar aqui a questão dela, né? O fato é que ela evocou a raiva para poder cumprir uma tarefa que ela precisava cumprir para provar para alguém, enfim, lá as coisas dela. Então vamos lá. A raiva, esse tipo de sentimento, é um sentimento puramente juvenil. Um adulto maduro, ele deveria desconhecer esse sentimento. Acontece que a maioria de nós não somos maduros ainda. A gente ainda precisa provar certas coisas para a gente mesmo, para a sociedade, para o nosso grupo de amigos, para o nosso grupo de inimigos. Então a raiva, nesses momentos, na minha concepção, antropologicamente falando, ela é uma denúncia de uma coisa boa e não ruim, hein? Apesar de ser muito incômodo, né? Todo mundo tá com raiva o tempo todo, mas ela é a denúncia de uma progressão de amadurecimento. Até uns 10 anos, a raiva ela não aparecia. Aparecia o quê? Sobretudo, se você se lembrar bem no debate, como é que era o debate? Aparecia não a raiva, aparecia um sentimento de coitadismo, de alguém tem que fazer alguma coisa por mim. O papai Estado tem que fazer alguma coisa por mim. Né? As políticas afirmativas todas, né, que os nossos governos anteriores, nos últimos 20 anos, se aproveitaram, na verdade eles não se aproveitaram, aquilo ali era a representação de um estado de ânimo geral do brasileiro, que é o estado de coitadismo. Quando o brasileiro começa a evocar a raiva, isso tudo, se a gente fosse lembrar bem, aparece pra gente marcadamente em 2013, né? 2013 com as manifestações, 2013, o brasileiro sai à rua feito um adolescente, não é? Não sabendo muito bem por que tá aí nas ruas. Lembra das manifestações de 2013? Sim, claro. Todo mundo ia à rua e não sabia muito bem. Quer dizer, você tinha um grupo de esquerdistas, um grupo de direitistas, você tinha um grupo do LGBT, você tinha um grupo de conservadores, monarquistas, todo mundo na rua. Uhum. Né? E de repente uns mais eufóricos quebravam algumas coisas, outros estavam simplesmente só bebendo e se pegando. O fato é que tinha um sentimento de raiva. Esse sentimento de raiva é uma manifestação do amadurecimento. Acompanha aqui. Vê se não faz sentido isso. Em primeiro lugar, a criança ela é uma coitadinha. Ela precisa mesmo dos cuidados de papai e mamãe. Depois, ela vira um adolescente e ela tem que mostrar que ela tem um eu, né? Uma afirmação própria. Eu tenho minhas ideias. Eu tenho meus valores. E tem um afastamento daquele que o nutria. E o próximo passo, que é o que a gente quer que chegue logo do amadurecimento, é o seguinte, olha, uma vez que eu já sei que eu tenho uma certa força combativa, né? Essa tal dessa raiva, que é uma força puramente combativa, ela tem que se transformar em algo produtivo. Perfeito. Então, em algo que, olha, é uma força aplicada no mundo que gera utilidade. A gente não chegou nesse momento de amadurecimento do Brasil ainda. O brasileiro não tem esse momento. Então, não é à toa. Pode... Fala, Emílio. Então, mas aí que tá, eu acho que aí que tá o grande problema da questão. Porque é muito mais cômodo e muito mais confortável você ter alguém te guiando. O mais difícil é você falar, eu sou dono do meu nariz e eu toco a minha vida. Quando você tem uma geração mimada e eu ressentida. assumo os meus BOs e é assim jogo porque eu sou assim. E esse é o momento que a gente tem que saber para onde a gente vai. Quando você tem uma geração mimada e ressentida. Não, pera, sem problema. geração. Sem geração. É saber para onde a gente, para onde vai o nosso barquinho. O que eu quero da minha vida? Porque para você ser sozinho, você fala, não, eu vou cuidar das minhas Camisa coisas. 10. Meu BO aqui, eu vou cuidar do negócio. Ou ter lá o papai Bolsonaro, ou o papai Lula, o pai dos pobres, a mãe do PAC e não sei o quê. O que eu quero da minha vida? A mamãezinha, o papaizinho? Aí que tá o que a gente vai falar, para onde vai o barco da porra do Brasil. Exatamente, é isso que eu penso. Caralho. É isso que eu penso. Tamo junto. E aqui tá a minha comunicação, e talvez por isso que a coisa tenha explodido. Porque o que eu, no fundo, o que eu falo é o seguinte, olha, eu tô pegando essa onda, que é a onda da raiva, né? E tô tentando dizer o seguinte, olha, bicho, para prestar atenção, de verdade mesmo, 90% dos nossos problemas não tem nada a ver com Lula, com Dilma, com Moro, com Alexandre de Moraes, com caralho a 4. 90% dos nossos problemas tem a ver com a gente, porra, que não trabalha direito, que não serve, que vive reclamando, que tá de saco cheio enchendo o saco dos outros, né? Boa. Então, essa coisa que o Emílio falou, eu tô contigo, Emílio, assim, não abro. É isso mesmo. Pra onde é que vai o barquinho? Olha,
o barquinho vai no sentido de uma responsabilidade pessoal por você ser melhor a cada dia. Porque também é muito fácil, né? A gente direcionar a raiva para Alexandre de Moraes. Claro. É fácil a gente direcionar a raiva para o Bolsonaro, para os filhos do Bolsonaro. Mas beleza, isso faz parte. Eu olho para essa coisa com muita calma. Isso faz parte do processo evolutivo de amadurecimento. É necessário que a gente passe por essa porra por um tempo. Não pode ficar preso aí ad eterno, né? Para sempre. Então, tem uma diferença muito grande. Quer dizer, aquela etapa anterior, ou seja, a etapa do coitadismo, né? Não dá para passar dessa etapa para autorresponsabilidade. É impossível. Tem um hiato antropológico, tem um buraco antropológico. Yes. É necessário que esse buraco seja pavimentado com isso que o Daniel estava falando, que é essa raiva, né? É quase como que uma raiva mesmo, assim, é um ódio direcionado. Isso é sintoma de amadurecimento, hein? Parece que não, parece que é infantilismo, não é? Mas isso é sintoma de amadurecimento. É claro que não dá para ficar aí por muito tempo. A adolescência dura o quê? 3, 4, 5 anos, no máximo. Você vai passar rápido por isso, né? Mas é inescapável. É inescapável. Isso é necessário para o amadurecimento de uma civilização. Adolescente. É o Brasil adolescente, que já é uma vantagem em relação, né, ao que sempre se falou. Há 50 anos falam aqui, Brasil, o país do futuro, país do futuro. Futuro é coisa de criança, concorda? Né? A criança um dia vai ter um futuro. Mas, graças a Deus, o Brasil já não é mais o país do futuro. Né? O Brasil agora é um país de adolescente, é um país de brigão, é um país de gente que se desfaz amizade no WhatsApp, é um país de gente que deixa de ir à festa de família porque um é do Bolsonaro, outro é do Lula. Isso parece uma involução, mas se a gente olhar civilizacionalmente, isso é uma evolução do amadurecimento de um povo. Daqui a um pouco, essa coisa vai amenizar, vai apaziguar, caso aconteça o que o Emílio falou, né? Dependendo de para onde vai o barquinho, é óbvio, né? Se o barquinho vai no sentido da maturidade pessoal, a coisa apazigua e a gente vira um país normal, né? Um país normal, um país pouco exasperado. Você não nota isso, Dani? É o que você está falando, assim, olha, todo mundo meio exasperado, meio nervoso, isso, né? A gente fica agoniado, é o que o Adriano está falando, meio ressentido, meio... Tá tudo bem, normal. Isso é sentimento de adolescente. Sentimento de adolescente. Adolescente é assim. Daqui a pouquinho, o adolescente tá cagando essa porra. Ele quer o quê? Ele quer comer a menina, ele quer fazer um filho com a menina. Só independência. Exatamente, ele quer o emprego dele, ele quer, né, ser um estagiário, e daqui a pouco ele quer ser promovido, ele quer entrar no programa de trainee, ou então vai entrar no mestrado. Ele quer amadurecer, porra. Perfeito. É o que... Ô, Ítalo. Ô, Ítalo, ainda nessa seara de amadurecimento, a gente percebe, ninguém vai concordar comigo aqui, claro, cada vez mais os números convergem. Não vai falar. Se for Suécia... Não, eu não vou falar da Suécia. A gente vai pegar o extintor da... Eu não vou falar da Suécia. Você já ganhou o livro. Verdade. A Suécia não vai entrar. Deixa eu te falar. Não. Mas não entra mais. Esse papo já deu. Então tá bom. Vamos falar de outras coisas. Tá bom, vamos falar da Suécia, vou falar de isolamento. Eventualmente a gente mergulhou num tipo de isolacionismo que se provou equivocado por diversas razões. Por exemplo, a Argentina ficou 4 meses em lockdown, fechada, dizendo que os governantes lá tinham feito tudo de bom e agora o vírus está chegando lá. Isso em vários outros países, em outras regiões. Ou seja, muitas das regiões, estou dizendo que o isolamento seja não profícuo, mas foi não profícuo isolar todo mundo ao mesmo tempo por desespero, por medo de uma doença e medo da morte. Você acha que a nossa geração... e aí que eu ia falar da Suécia, que enfrentou a morte com uma maturidade maior. Nem sei se foi o melhor tipo de solução de enfrentamento ao vírus, mas foi uma coisa mais madura. Ou seja, saber que eventualmente um dia a gente vai morrer, quando a gente fica muito doente e muito velho a gente morre, e 90% das pessoas que estão morrendo do Covid são ou muito velhas ou muito doentes. Você acha que a pergunta é tão longa medo, que ele... calma, eu tô falando sério. Ele tava um charuto, virou cachimbo. Tá bom, esse medo de enfrentamento da morte é um sinal de imaturidade, de criancice mundial, de uma geração que foi mimada pelos avanços científicos, pelos avanços da medicina, que colocou as pessoas sempre querendo uma resposta maternal, uma segurança. O maior problema de alguém hoje é abrir um iogurte, abrir uma garrafa de Coca-Cola na classe média. Você acha que faltou maturidade mundial para enfrentar o coronavírus e para enfrentar o medo da morte de maneira mais adulta, mais incisiva e mais adulta, enfim. Dissertação de mestrado. É uma Netflix isso aí. Tem duas coisas aí. Irlandês. 6 episódios. Tem 2 coisas aí. A primeira é o vírus, que tá aí matando a galera, né? E, enfim, isso aí a gente não vai discutir, acho, né? Não é
Já deu. Não é essa a questão. A segunda, eu acho que é essa pergunta, porque a morte, ela, no nosso tempo, ela tem é uma moeda com dois lados. Por um lado, tem uma banalização brutal da morte, né? Então você liga lá no Velozes e Furiosos e são, sei lá, 60 mortes por segundo. É do caralho ver aquilo, né? Corpo voando pra tudo que é lado, Tarantino explodindo cabeça, morte, 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 morte. Agora, quando a morte é pessoal, ou seja, quando ela é tua, é um assunto que não se fala. O enfrentamento da morte, o enfrentamento pessoal da morte é um assunto assim, porra, para, cara, tá maluco? Vai ficar com esse papo aqui na mesa de jantar? Porra, broxou o clima, que isso? Dá até uma indigestão aqui, não quero falar disso. Ainda que a única realidade que a gente tem a certeza é exatamente essa. Agora, qual me parece ser o medo, Adriles, no nosso tempo de enfrentar a morte? É uma perda da metafísica. E eu não quero ser chato aqui, porra, 1h da tarde, caralho, ficar citando Fernando Pessoa, poema Tabacaria, não vou fazer isso com vocês, não vou mesmo, tá? Mas se alguém quiser, leia o poema Tabacaria do Fernando Pessoa, que aquele poema ali é o início literário dessa questão. Ele metrifica a dúvida do homem em relação a uma coisa. Será que quando eu morrer, tudo acaba? Inclusive os versos que foram escritos, esse poema, inclusive a língua na qual foram escritos esses versos, inclusive o planeta girante no qual esses versos se deram, inclusive toda a galáxia, Via Láctea, o universo e tudo. Esse é o poema. É o plano da metafísica, ou seja, quando eu morro, que picas acontece? Né? E aí, os crédulos, os crentes, né? Não vou usar o pejorativo aqui, mas vou usar assim, os crentezinhos, né? Sejam católicos, sejam protestantes, o diabo que for, se apegam a uma coisa de não, mas deve ter Deus, e tem o céu, e tem um paraíso, e tem não sei o quê. Quando você não precisa de nada disso, você não precisa de religião absolutamente, para você ter uma percepção de uma única coisa. Eu tenho um tempinho, ô Emílio? Tem 2 minutos aí? Claro. Tem. Olha só, vamos lá. Minha irmã tá aqui na minha frente, ela comprou um gato. Tá? Chama-se Coíba, em homenagem aos nossos charutos, que a gente é fumante, tá? Então eu comprei um gato chamado Coíba. O Coíba tem várias funções, o Coíba tem consciência, né? O gatinho dela tem consciência, ou seja, o Coíba, ele sabe onde tem que fazer xixi, onde tem que fazer cocô, onde é que tá a raçãozinha dele, ele consegue fazer brincadeirinhas, né? De ficar pulando dominó e não derrubar, né? Tem aquelas coisinhas todas que a gente faz com o animalzinho. Agora, na consciência do Coíba, não tem uma coisa. E eu vou dizer o que não tem. Eu não consigo me comprometer... O Coíba, perdão, não consegue se comprometer com a gente como a gente se comprometeu aqui hoje. Né? A minha assessora de imprensa falou, Ítalo, esteja 12h50, né, pronto para você entrar ao vivo no Pânico. E eu estava aqui 12h50 pronto para estar ao vivo com vocês. Por que eu consigo fazer isso e o Coíba não consegue fazer isso? Porque o tempo... Preste atenção aqui, pessoal, que tá me ouvindo. Isso aqui é importante pra caralho, na verdade. Isso aqui é importante pra burro. O tempo é a medida da decomposição da matéria. O que é o tempo? O tempo mede a matéria se decompondo. Né? A matéria está sempre se decompondo, não é isso? Quer dizer, as coisas que acontecem aqui no mundo, né? Esse mundo, ele está sempre se decompondo. O que é o tempo passando? É a matéria se decompondo. Por que o Coíba, ou seja, o gatinho da minha irmã, por que ele não consegue se comprometer com o horário? Porque a consciência dele é material, ou seja, ela está dentro do tempo. A nossa consciência, por que a gente consegue se comprometer e assumir responsabilidades para fora do tempo? Olha só que coisa interessante. Por que a gente consegue se comprometer a estar aqui 1h da tarde? Porque a minha consciência tem uma característica específica. Ela não está sujeita às leis da matéria. E é por isso que ela não estando sujeita às leis da matéria, ela consegue, estando fora da matéria, olhar isso tudo, né? Olhar a matéria por cima, entre aspas. Caminho para metafísica. Olhar a matéria por cima e se comprometer, por exemplo, a estar presente aqui 1h da tarde. Só com essa pequena explicação, que não é uma cagação de regra, não é uma teoria, isso é visão da realidade, a gente chega a uma conclusão muito óbvia. Existe no homem uma coisa chamada consciência, isso a gente sabe, e existe dentro da consciência do homem um elemento imaterial, ou seja, que não depende da matéria. Percepção de transcendência, né, Ítalo? Exatamente, logo quando a matéria do homem acabar, ou seja, quando a gente morrer, essa merda continua existindo, porra. A gente continua tendo uma consciência, caralho. Aí você acha que a perda da transcendência transformou a gente em imaturo, que tem um medo, um pavor? Não é que é imaturo, é porque assim, isso que você falou é exatamente o que todo mundo pensa. Por exemplo, quando você pensa, vão morrer,
Você imagina você morto no caixão. Você nunca vai ter isso na vida. As pessoas que vão estar lá te velando e tal, mas você imagina, você fala, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou morrer, você imagina o teu enterro, as pessoas que vão estar lá ou não. Que é exatamente o que você falou. A gente tem essa... Não é que é medo. É porque... Cara, a gente é assim. A gente é bicho. Não, mas a gente é a história da zebra e do homem. A gente se tornou muito assim. E se a gente fizesse mais materializado. Esse exercício simples, na verdade, né? Que é um exercício muito trivial. Que é esse exercício de você... Entendeu o seguinte, olha, eu só consigo marcar um horário com alguém, estar presente lá, porque algo na minha consciência é imaterial. Então, quando acabar a matéria, de algum modo eu continuo com consciência. Isso é bizarro. É bizarro. Esse é o drama do... Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. É um princípio de transcendência, isso é belíssimo, não é bizarro? O Fernando Pessoa, quando ele canta o poema dele Tabacaria, é nesse drama que ele tá. Ele tá ali, ó, na fronteira. Será que ele tá esquecendo disso? Ele tava assim, mas se eu casasse com a filha da lavadeira, seria feliz. Tenho deitado a vida. Ele fala isso no meio, assim, ele põe um parênteses ali e fala isso. Ele fala assim, eu tenho deitado a vida como quem deita esses papéis de chocolate que são de estanho, mas na verdade são de folha de prata. Assim, ele vai fazendo ele vai se esquecendo. Mas você relaciona essa imaturidade... Só pras coisas do mundo. Você relaciona essa imaturidade no medo do combate à morte, que é a questão do coronavírus, de maneira mais ampla, a essa perda da Eu tava tão bonito, bicho. Coronavírus. A essa perda da... Peraí, eu não tô falando de coronavírus. Peraí, né? Bicho. Você relaciona essa imaturidade no confronto com a morte a essa perda da transcendência, de maneira objetiva, dessa geração nova? A gente tá num mundo interessante pra caralho, né, Adriles? Quer dizer, Apple Watch, AirPod, geração Pro, que abafa ruído, iPad, iPhone, cartão de crédito, display, carro foda, não sei o que. Tem um monte de coisa muito maneira aqui, né? Então é claro que a gente vai começar a olhar pra materialidade do mundo. A materialidade do mundo nunca foi tão interessante. Exato. É muito maneiro. Tu olha pro meu carro, bicho, tá aqui fora, tu consegue passar, 2 dias só brincando com as coisinhas do carro. Imagina se há 300 anos eu dentro de uma charrete. Falei, meu irmão, charrete é charrete, entendeu? Assim, eu não vou ficar olhando para aquela porra. É pedaço de madeira, né? Aquilo não me chama atenção. Logo, isso que o Dom Giussani, que é um grande filósofo, chamava de senso religioso, sem querer falar de religião, mas ele fala o seguinte, olha, existe no homem uma tendência a notar que as coisas duram, diferente do que existe no Coíba, que é o gatinho da minha irmã. Né? Isso é o que ele chamava de senso religioso. No nosso tempo, esse senso religioso, evidentemente, ele vai estar atrofiado. Porque é do caralho esse nosso tempo, no sentido material. Nunca foi tão maneiro, né? Tem coisa pra fazer aqui com a matéria. Claro. Só que isso tem um preço, né? Isso tem um preço que é cobrado em algum momento. E aí o que a Adriles está apontando que vocês estão implicando com ele aí, e acho que vocês têm razão de implicar mesmo. Então, coisa desse pavor do confronto com a morte. De algo que não existe. Mas o que o Adriles chama de infantilidade, de mimimi, não é isso. Eu acho imaturidade. Não é imaturidade. Eu acho que é o que o Ítalo tocou agora. Hoje em dia, o mundo é legal. A felicidade, ela tá no supérfluo. É isso que eu tô falando. A felicidade, ela sempre tá no supérfluo. Não, mas havia uma consciência para além da vida. Não tem. Gerações anteriores tinha a felicidade. As pessoas iam pra guerra. Não. As pessoas eu sei, mas não tem guerra. Tem uma geração mimada. Mas é que fica você muito... fica apavorado. Eu acho que o cara trouxe uma clareza, o Ítalo, na nossa consciência. Exatamente. E a gente tem medo de algo que não existe. E a gente vai ficar percorrendo esse medo o tempo inteiro, diferente do bicho. O bicho, que é aquela da zebra, que vai ser atacado por um leão, quando ela tem esse sentimento, tem medo, depois bebe água. Exato. O homem fica com isso pela eternidade, sem saber se a gente vai estar presente. O problema é isso, morrer em vida por causa de medo. Isso aí. É muito foda. Exato. Isso é muito foda. Isso é o que o Dom Giussani chama de senso religioso. Boa. Então, mas Ítalo... É o que o Emílio estava falando. Então, mas o que o Adriles está falando, que é o mimimi, que é não sei o quê, eu acho que não. Perda de maturidade, é diferente. Não, cara, você não tem nem esse estado de consciência. Deixa eu te falar, há quanto tempo o cara não convive com uma pandemia? Desde 1920. Faz 100 anos. Peraí, calma.
A vida hoje em dia... Por que o cara não quer morrer? Porque hoje em dia a vida é muito mais confortável, tem muito mais Isso coisa. é o que eu tô falando, a pessoa ficou mimada. Mas não é mimada. O cara ia pra guerra e havia 50 milhões de Mas você vai mortos comparar outro momento da história que você nem... Como é que você vai comparar o... Como é que você vai comparar... A geração... É outro momento. No momento em que, como o Ítalo falou, a gente perde um senso de transcendência e a gente fica mimado pela Mas matéria, não é mimado. a geração fica mimada. E aí, o problema é o seguinte, é perder o senso de existência por medo da morte. Medo da morte excessiva mata. Por que lá em Estocolmo as pessoas iam pra rua? Porque elas têm uma facilidade maior. O cara foi pra... Agora não. Acabou. O cara foi pra Acabou. Estocolmo não. Estocolmo na Segunda Guerra Mundial. Zé Suécia. Medo de sair pra rua e enfrentar as coisas de maneira Qual foi a aberta. última guerra da Suécia? Deixa eu falar sério. É isso. Eu tô Deixa eu falando falar sério. sério. Tô falando sério. Beleza, você já ganhou. Eu não quero ganhar. Zé Suécia. O fodão do debate. Pelo amor de Deus. Fodão do debate. Ele foi... O fodão do debate está aqui ainda. O fodão do debate só quando você ganhar do menino lá. Coppola. Não, o cara é muito Coppola. melhor que eu. Você vai ganhar do Coppola. Eu sou o maior poeta da Fodão do língua debate portuguesa dele. depois de Eu Fernando vou ter que Pessoa. encerrar. Agora é melhor. Ítalo, obrigado, cara. Valeu, Foi Ítalo. legal pra Belíssimo, cacete, bicho. Ô, Ítalo, você tinha sumido aí, pô, os caras falam, pô, o Ítalo sumiu, tal, não no sei o Simba quê. Safari. Ainda bem que você teve a consciência de estar aqui com a gente hoje. Eu quero ir pro seu divã, hein, Ítalo. Me melhora. O pessoal marcou comigo, tá marcado. É que eles querem ficar, minha assessora de imprensa fica me mandando mensagem 10 e 10 minutos. Eu não tenho tempo pra responder 10 e 10 minutos que eu vou estar presente no Pânico. Eu falei, eu vou estar lá, beleza. Aí eu tô lá. Valeu, É Ítalo. simples assim. Obrigado. Então, mais uma vez, eu vou passar o YouTube do Ítalo, é @ItaloMarcilli no YouTube, é youtube.com/ItaloMarcilli. Ele tá lá conversando com a gente, sempre é um papo legal aí com você. Um abraço pra você. Obrigado aí pela participação. Valeu. Beijo, Ítalo. Vou pro seu divã, hein? Porra de história, desgraçado. Gente, Vai a minha tomar no voz é seu assim. cu, porra. Não me reprime, não me reprime, Puta não me que reprime. pariu. Fala longe dessa porra. A minha voz é assim, eu tô igual um cara Porra. TikTok sensível aqui. Tá que paróquia. Eu sou- hein? Mas eu também. Não me Falar, tolhe, hein? não me tole, não me tole. Vou te falar, hein, Ah, não, Sammy? mas não Rosa e precisa Rosinha é disso. foda. né? Eu liguei o A gente piloto vai com o... automático. lógico. Você ligou o piloto automático? O cara tá... vale a É, que... pena. Ah, é meu é aquele fim de jeitinho. casamento. O Sammy já tá E no... o Sammy ficou Que triste é? que a ciência dele Não, foi o cara, humilhada. sabe quando você já tá naquele modo vegetal? O Sammy falou, meu, vou desencanei, vou olhar pra ele tá frente e triste fingir que que a não ciência foi acontece humilhada nada. aqui hoje. Não é, meu. Metafísica, Falta um puta de um o filtro importante pra é o você. senso de transcendência, porque não cara. tem, pô. A ciência só explica a matéria. O importante é a gente saber que a gente é além de nós mesmos. Vamos embora. O amor que eu sinto pelo Emílio Você é quer maior ficar que aí? a matéria que nos Senta habita. livre. Você Senta quer ficar no aqui colo. falando, fazendo igual um padre? Eu Ficar amo meia hora esse falando. tipo de amor Você transcende precisa a ser matéria. padre, meu. Cara, Não, não dava. Imagina uma Não, missa eu sou de muito 3 sexualmente horas. ativo. precisa pra de ser uma pai. companheira, ou um Eu companheiro, preciso. um amigo, Não, amiga. alguém pra te se Amiga. ligar, tá? Ó, é o seguinte. Eu sou aviadado, mas eu sou machinho.